é que chama da... Deixa eu só compartilhar aqui. Sistema muscular. A gente já vai logo falando. Vocês estão me ouvindo, meninas? Sim. Boa noite. Sim, professor. Boa noite, João. Boa noite, Ailane, já falei. Michele, Manuele. Boa noite para vocês. Ah, que eu não compartilhei ainda. Deixa eu compartilhar aqui. Então, para os que não escutaram, eu tive problema. Eu nem sei se eu digo se eu tive problemas, porque realmente eu não, o link simplesmente sumiu, meu link. E aí, o que acontece? Criei outro link, achando que de repente com a atualização do sistema iria voltar, teve que aumentar, sumiu. Ainda bem que as aulas, pelo menos, menos mal, né? Nós temos as aulas lá no YouTube. Então, com isso, pelo menos as aulas estão todas salvas lá. Boa noite, Francisca, tudo bem? Tá me escutando? Oi, Eliane, professor. Boa noite, estou tudo ouvindo. bem? Eliane, Tudo me faz um bem. favor, compartilha, você é de estética, compartilha, você viu o link, né? Então, você está aqui, você compartilha com as meninas, é que eu mandei mais cedo, via e-mail, mas eu não sei por que ninguém acionou o link. Mandei 18 e-mails à toa, só isso. Ah, Mas, eu aí você vou entrar aqui no grupo e compartilha lá, falar com ela. Sim. por gentileza, me faz essa gentileza aí, compartilhar. Você mandou, E você mandou para o e-mail pessoal delas? eu mandei, exatamente. Foram os e-mails, o pessoal está entrando aqui. Ah, tá Eu certo. peguei os e-mails da planilha de trabalhos. Como vocês me mandaram os trabalhos, eu peguei aqueles e-mails ali, Sim, foram 18 participantes, então foi para todo mundo. Então, tá teoricamente, vocês certo. estão todos aqui. Aí faz só um favor de Ok, dessa divulgada nesse aí que eu mandei agora, tá bom? tá certo. Tá bom, valeu. Tchau, Valeu, tchau. Eliane, obrigadão. E aí o enfermagem, e veja só, biomedicina está aqui. Cadê? Peraí, deixa eu me achar aqui. Cadê vocês? Pronto, biomedicina está aqui. Quem mais está aí, além de biomedicina e estética? Farmácia está por aí? E nutrição? Não? Então tá bom. Vamos lá. Como eu mandei novamente esse mesmo link para vocês entrarem, então vamos tentar agora ver se o pessoal acha. E aí que eu estava explicando para os que estavam aqui. Não me pergunte o que aconteceu. O link foi embora, sumiu e as aulas foram juntos. Mas, como a gente tem aí que eu falo, a página do YouTube é para isso. Pô, imagina só se tivesse ido embora tudo e as aulas também. Então, por isso que ele tem aquela tábua de salvação que é a página do YouTube. Quem não entrou, entra lá, dá uma olhada, porque todas as aulas estão lá desde o início. Tá bom? Então, fica tranquilo em relação a isso aí. Maurícia, tá certo. Então, vamos lá, vamos começar e aí o pessoal vai se achando aqui. Então, meninos, falávamos na semana passada exatamente sobre o que? Sobre a questão de sistema muscular. Então, deixa eu começar com aquele vídeo, que ele é mais esclarecedor, né? E fica mais fácil a gente dar uma repassada nisso aí e avisando os que chegaram, e depois eu vou conversar de novo no final da aula, em função exatamente das atividades da universidade, nós estamos aí com uma aula a menos, ou seja, eu vou ter que, semana que vem, provavelmente, começar essa aula mais cedo. E os que não, depois vão chegando, os que puderem vir, vêm logo, porque eu vou precisar simplesmente ter a questão de aparelho reprodutor. Eu acho que eu consigo começar hoje aparelho reprodutor, mas é aparelho reprodutor masculino, feminino e ciclo ovulatório. Então é bastante coisa. Então, com isso, é bem provável que semana que vem eu devo começar essa aula aí pelo menos umas 6 horas. Eu não vou ter como fazer diferente. Porque vocês, como são à noite, no máximo eu posso ir até 10, 10 e meia. Aí depois aí começa a falhar o ATP, né, de todo mundo. Então eu vou tentar ver se isso eu consigo. Se eu começar 6 horas da semana que vem, eu mato Professor, o assunto. Pode falar. Pode falar. é, você já aceitou Maurícia? Ela disse que está aguardando. Não, passa esse link que você entrou agora aqui para ela, que eu acho que ela está tentando por um outro.
Passa esse link aqui, por favor, Eliane. Esse link que você tem aí, que eu mandei, que eu exatamente mandei agora. O pessoal não estava conseguindo entrar com o outro. Aí metade entrou para um lado, metade entrou para o outro. Então aí, tenta ver se você passa esse link para ela, que ela entra por aqui. Eu vi Maurícia aqui, mas ela está entrando por outra página. Tá bom? Ah, Então tá. vamos lá. Tá certo. Então, como eu estava dizendo, vamos começar logo para a gente poder dar continuidade, depois eu acerto as coisas quando tiver todo mundo aqui. Bem, tudo começa, obviamente, com a questão de você ter o quê? Certamente fibras grossas e finas, ou Professor, seja, opa, pois não. Ana Patrícia pediu para você olhar a mensagem dela que ela mandou no WhatsApp. No WhatsApp, peraí. Só um minutinho aqui, meninos. Só vou desligar um pouquinho aqui e vou dar uma olhada. Obrigado. Só um minuto, garotos, que eu vou passar aqui para a coordenadora de estética e biomedicina, só para a gente tentar organizar as coisas aqui. Só um minuto, por favor. Aguardem só um minuto, meninos. Eu estou aqui, só estou passando aqui o material. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto, meninas. Já consegui passar o link. Vamos lá. Vamos voltar agora para a nossa conversação. Boa noite, Luana. Boa noite, Daíse. Vamos lá. Vamos tocar o barco. Os outros já vão se achando aqui. Faltou. Deixa eu ver. Farmácia. Já foi o link. Estética. Ótimo. Acho que tá todo. Falta só nutrição. Vamos ver se nutrição vê os e-mails. Então vamos continuar. Depois, no final, a gente conversa. A gente precisa alinhar algumas coisas aí para a semana que vem.
Só um minutinho. Contração muscular. Pronto. Vamos voltar para nossa amiga aqui. Estão vendo o meu slide? Estão vendo a tela do meu computador, meninas? Sim, professor. Parece tudo certinho? Então vamos lá. Depois no final, deixa baixar essa poeira que a gente conversa com calma. Então, como eu disse a vocês, nós estamos vendo exatamente a questão da contração do sarcômero. E isso faz com que você tenha o quê? A evidência exatamente da participação de fibras grossas e finas. Ou seja, estamos falando de miosina, como fibra grossa, e actina, tropomiosina e troponina, exatamente como as fibras finas, num trançado, né? Então, aqui nesse evento exatamente do vídeo, a gente vai poder visualizar isso aí. Obviamente, sabemos que tudo isso aí é dependente de ATP, essa contratilidade. Só avançando um pouquinho para poder acolher o pessoal. E aí você vai depender das chamadas pontes cruzadas, que daqui a pouco a gente vai mostrar aí. Certamente você ainda tem a questão da musculatura lisa, a musculatura estriada, tanto esquelética como estriada lisa, tá bom? Trabalhando, estriada cardíaca, perdoe-me, estriada cardíaca, que exatamente trabalha nesse sistema, o quê? Dos sarcômeros, de fibras grossas e finas. Diferente disso, a musculatura lisa, ela vai ter um sistema no qual você tem o quê? Como se fosse fibras cruzadas, ou seja, como uma rede, um trançado. Então isso vai ser bastante importante para o quê? A contratilidade da musculatura. Só um minutinho para eu poder acolher aqui os nossos amigos. Vamos lá. Aqui, prontinho. Então, continuando. Nesses eventos, nós temos aí certamente a questão da participação das chamadas o quê? Fibras musculares, ou seja, miofibrilas. Essas miofibrilas vão trabalhar de tal maneira para que você tenha certamente o quê? A força necessária para os eventos de musculatura esquelética e serão muito importantes porque essas miofibrilas na sua organização terão no seu interior uma série de eventos que vão depender exatamente dessa questão do impulso nervoso. Ou seja, o impulso nervoso vai vir exatamente o quê? As chamadas bombas de sódio e potássio vão vir exatamente até a chamada sinapse, como eu expliquei na última semana, e nessa sinapse você vai ter exatamente a ativação de diversos eventos aqui nessa região sináptica, ou seja, a questão dos neurônios vão auxiliar para que haja exatamente um estímulo e, consequentemente, uma contração da musculatura esquelética. Você vai depender de neurotransmissores, tá bom? Nas quais esses neurotransmissores e essa energia vinda exatamente do potencial elétrico vai irradiar ao longo de toda a fibra muscular e, consequentemente, fazer com que haja a produção de movimento. É claro, nessa junção neuromuscular e na própria fibra, você vai ter uma série de modificações importantes, as quais destacamos, obviamente, da bioquímica da chamada que músculo, ou seja, você tem aqui a estrutura sináptica, né? Essas aqui são células satélite que ajudam na reposição da fibra, e aqui você vai ter exatamente a contratilidade por meio que das miofibrilas. Lembre-se que você na miofibrila tem as unidades de contração, conhecidas como sarcômeros. Sarcômeros são delimitados pelo quê? Duas linhas ou bandas Z, onde você tem aí simplesmente o quê? Fibras grossas e fibras finas sobrepostas uma à outra. Consequentemente, esses eventos vão fazer com que haja uma movimentação por parte das fibras grossas e uma movimentação por parte das fibras finas. E isso faz com que haja a contração. Centenas, dezenas desses sarcômeros, tá bom? Essas unidades, ou seja, a fibra grossa, que você está vendo aqui com as camadas, cabeças ATPásicas, que destacamos e vamos destacar mais algumas coisas aqui. E a própria actina, trançada com quem? Troponina e tropomiosina, vão conferir o movimento de vai e vem que vocês acabaram de ver aqui, ó. Contraindo e relaxando. Então, com isso, nessa movimentação, eu preciso de alguns eventos bioquímicos. Um deles você está vendo aqui, exatamente a cabeça ATPásica, ou seja, ATPásica por quê? Ela quebra ATP. Lembre-se que ATP é adenosina trifosfato.
Então, com isso, cada ligação fosfato que é quebrada, você libera uma quantidade de energia suficiente para que haja exatamente o que? A movimentação, a puxada aqui dessa fibra fina que está aqui em cima, que eu estou apontando, que está trançada. Mas vamos continuar vendo o vídeo aí rapidinho. A miosina, a parte exatamente das cabeças ATPásicas, estabelecem uma coisa muito importante chamada de quê? De pontes cruzadas. Essas pontes cruzadas é que vão favorecer esse movimento, tá bom? Da fibra fina e, consequentemente, vão ajudar aí para que haja movimentação da própria estrutura. Então, é claro, esse deslocamento é que faz com que você possa esticar seu braço, contrair seu braço, movimentar suas pernas, tudo isso aí. Continuando. Com isso, você vai ter a movimentação, esse encaixe, porém, esse não é o único evento. Você vai ter um outro evento químico muito importante aí, que vai ser, primeiro, a produção de quê? De energia. Quando você quebra o ATP, ele vira ADP, e você libera o fósforo, aí você libera energia e vem outro ATP e encaixa aqui. A cabeça de ATPase faz exatamente o quê? Isso. Então, ele permite que você tenha os sítios de ligação, ou seja, os pontos em que você vai ter importantes eventos químicos daqui a pouco, que eu vou conversar com vocês. Isso tudo faz com que vocês tenham exatamente o quê? Essa movimentação por parte das fibras musculares. Essas fibras musculares aí vão fazer com que haja liberação de energia. Essa energia é proveniente desse ATP, que vem de onde? Da mitocôndria. Lembre-se que você tem respiração celular e o tempo todo ATP vai sendo quebrado, como vocês estão vendo aqui, virando tri para di, e com isso liberando o fósforo. Com isso, vocês têm exatamente o quê? Um evento bastante importante associado agora ao cálcio. O cálcio vai se ligar exatamente a quem? A troponina, naqueles sítios que eu expliquei a vocês e que vocês têm que ter lido. Lembrem-se, meninos, vocês vão ter uma prova comigo, tá bom? Já aproveitando o gancho, dia 30. Dia 30 os senhores estão tendo prova comigo. E lembre-se que vai cair todo o conteúdo programático. Ou seja, desde o boa noite, prazer em conhecer vocês, lá do início, lá de tegumentar, até meu último assunto, que vai ser o quê? Reprodução. Então, vai estudando essa história. Tem bastante coisa e não dê bobeira, ok? Sim, é para estar no clima mesmo, que realmente está bastante energizada a coisa. Vamos nessa. Então, com isso, cálcio, ele se liga à fibra fina. Então, é claro, nos pontos específicos de quem? Da troponina. A tropomiosina está aqui trançada junto com quem? Com a actina. E esse cálcio, exatamente, quando ele encaixar aqui, vai depender exatamente do movimento. Por isso você vai ter a movimentação aí, porque veja, ela muda de posição, ela se movimenta, tá bom? E vai criar exatamente daqui a pouco o que a gente chama da tal da ponte cruzada. Esse puxar que ele vai dar agora na fibra permite que a fibra fina o quê? Encaixe, e tudo isso só acontece porque você tem neurotransmissores vindos aqui exatamente pelo neurônio e ativando a tal da sinapse de quem? Do evento aí da fibra muscular. Ou seja, o seu neurônio com o espaço aqui que é a sinapse, com quem? Com a fibra muscular. Com isso, você ativa essa célula. Então, isso que você está vendo aqui agora são o quê? São exatamente os locais em que armazenamos o cálcio. Ou seja, exatamente o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, ele vai armazenar esse cálcio e vai ser o quê? Conduzido, né? Vai ser exatamente distribuído por onde? Pelas cisternas, pelos túbulos T, ao longo de toda a fibra muscular. Sem esse cálcio não existe contração. Sem esse cálcio é impossível ter movimento. Por isso que é tão importante exatamente o cálcio no metabolismo. É daí, professor. Bem, e daí, continuando aqui, ó, retículo sarcoplasmático. Aqui você está vendo dourado aqui o cálcio. E tudo isso é estimulado por quê? Ó, a chegada do impulso nervoso. Que na sinapse, olha o que ele vai fazer? Os neurotransmissores ativam todo o sistema da célula. Por isso que o cálcio vai simplesmente sair para onde? Em direção ao túbulo T. E com isso ele vai ser distribuído, e onde ele chega? Aqui na região, obviamente, aqui, da chamada região aí da troponina, a região C dela. E com isso você vai ter a movimentação não só de um sarcômero, mas como centenas de sarcômeros, permitindo aí, certamente, que haja contração muscular
e, é claro, minha amiga possa estudar aí ciências morfofuncionais do sistema tegumentar locomotor reprodutor. Espero que vocês tenham visto esse vídeo. Espero que isso aqui seja apenas uma revisão, porque agora vamos seguir em diante. Com isso, meninos, tudo isso aí que a gente tudo isso aí já foi falado. Deixa eu trocar agora aqui a história. Querem perguntar alguma coisa falando nisso? Aproveitando? Esse silêncio significa sim, está muito fácil, tranquilo, professor. Está light demais. professor. Esse assunto está mamão com açúcar. Por esse motivo que eu fico aqui calado, extasiado, olhando esses slides. É isso mesmo? A revisão foi ótima, mas depois do sufoco de conseguir entrar na sua aula, foi bom. Exatamente. Por isso que a gente faz uma revisãozinha para vocês baixarem as endorfinas e depois a gente conversar, que a gente ainda tem um papo aí no final dessa aula. Vamos ter que organizar nossa vida. Vamos lá. Com emoção sempre as Feriados coisas não te acontecem. fizeram bem, hein, professor? Como é que é? Esses feriados não te fizeram bem. Nada, muito trabalho. Vamos nessa. Deixando de papo, vamos lá, meninos. Lembrem-se, voltando aí, que os eventos exatamente de musculatura esquelética, você vai depender simplesmente o quê? Da questão do movimento das fibras grossas e finas, ou seja, dos eventos de sarcômero. Lembre-se que o sarcômero, servamente, vai ser sempre o quê? Uma sobreposição da miosina sobre o quê? A miosina aqui, com as cabeças de ATPase e com os eventos aqui das fibras finas, ou seja, actina, tropomiosina e troponina. Tudo isso, aqui de novo, você está repassando de novo? Estou repassando pela última vez. Olha o cálcio chegando, encaixando aqui na troponina, e você vai ter, ó, aqui bem lentinho para você, ó a miosina com a cabeça de ATPase, transformando ATP em ADP. De novo, vamos lá ver. Tem aqui, ó, o cálcio chegou, ligou-se aqui, ó, a troponina, que está trançada com actina e tropomiosina, e você tem abaixo aqui, ó, da cabeça da ATPase, formando a ponte cruzada, e o ATP sendo quebrado, virando ADP. Com isso, senhores, agora mais aceleradinho. Tem todos os níveis aí. Tem vídeo, tem aceleradinho, tem devagar, para todo gosto freguês. Então você tem o quê, ó? Deixa eu mostrar aqui. O que é esse bracinho aí para cima e para baixo? Isso é a troponina. Essa aqui é a miosina. É a miosina com a cabeça de ATPase. Adivinha o que é esse trançado? Fibra fina. Onde você tem aqui, ó, a troponina, aqui, ó, em lilás. Onde está encaixado aqui, ó, esse dourado, ó, quem é o dourado? Exatamente é o cálcio, que fica entrando e saindo, para que haja movimento. Vamos dizer que o meu amigo aí esteja correndo, esteja movimentando os braços. Então você tem aí, obviamente, o quê? Um evento de ativação de musculatura esquelética. Consequentemente, essa atividade vai permitir que ele faça, obviamente, essa ação. Mas essa ação só acontece pelo seguinte. Lembre-se que aqui em verde, ó, temos o ATP. Olha ele quebrado aqui pela cabeça da ATPase, ó. Quando ele quebra, vira ADP, ou seja, de 3 fósforos, vira 2 fósforos. Um deles é liberado, consequentemente você tem a ação. Professor, eu estou vendo ali no meio desse vai e vem que existe também magnésio. É porque magnésio também é importante. Mas para o evento em si, cálcio e fósforo são os principais, obviamente, para essa contratilidade. Não me esqueçam disso. E daí, professor? Aqui exatamente mostrando também para vocês tudo que a gente falou no vídeo, tá bom? Onde você tem a fibra muscular aqui, o evento do neurônio, ou seja, estou chamando de neurônio motor, por quê? É um neurônio de ação, né? De movimentação. Vocês vão ver aí os que chegaram aí, estão no primeiro semestre, ou os que estão aí já mais adiante, já vão recordar, que é exatamente o neurônio que faz o quê? O estímulo do movimento. Então, consequentemente, você tem um potencial de ação que chega à fibra muscular, favorece exatamente o que? O movimento da miofibrila e ativa todo o processo aí, o que? Exatamente de eventos referentes o quê? Referente exatamente para a distribuição de cálcio. Onde é que o cálcio está armazenado? O cálcio está armazenado aqui, ó, está até escrito para vocês, ó, retículo sarcoplasmático. Mas ele vai ajudar o quê? Vai sair do retículo sarcoplasmático e vai para os túbulos T. Os túbulos T serão distribuídos aí ao longo da própria
fibra. Então, com isso, a fibra vai estar repleta de cálcio. Então, vai ser exatamente importante para que haja a movimentação. E é claro, como eu ainda sou gente boa com vocês, tem um resuminho. Ah, é bacana um resuminho, professor? Isso mesmo. Aqui, mecanismo de contração, ó. Primeiro passo, estímulo nervoso, é o chamado potencial de ação. Você não falou potencial de ação. Falei sim, porque potencial de ação, entenda-se aí exatamente o quê? Como evento, um evento de movimento, é um movimento que acontece. O estímulo nervoso pode ser o quê? A questão da transmissão do impulso nervoso, potencial elétrico, como você quiser. Tudo isso aí manda informação para a tal da fibra muscular. Com isso, ó, o que acontece? Nós temos a abertura dos canais de cálcio. Então, com isso, as chamados túbulos transversos, ou seja, túbulos T, vão ter exatamente o quê? Distribuir esse cálcio ao longo da fibra. Consequentemente, isso vai ser ligado o quê? À troponina. Essa troponina certamente será o quê? Essa região TNC, né? Que é específica dela, que tem essa afinidade com cálcio, e, consequentemente, ela vai sofrer uma modificação, ou seja, o tal do movimento. É só depois vocês verem lá o vídeo, tá? Com isso, você libera aí exatamente a actina, os tais sítios de ligação da miosina, ou seja, é a tal da ponte cruzada. A tal da ponte cruzada é exatamente que ele puxa a fibra fina, obviamente, aí em direção a esses eventos. Então, com isso, você vai ter uma movimentação. E, é claro, consequentemente, vocês vão ter um ciclo aí de contração da musculatura esquelética. Aqui, exatamente, são os mesmos eventos, tá bom? Eu não vou repetir, não. Depois vocês olhem lá o slide, que é a mesma coisa que eu falei ainda agora, tá bom? E, é claro, lá se foi a primeira parte de musculatura. Então, quer dizer que agora eu vou para casa, vou dormir, vou comer. Não, você não vai fazer nada. Você vai ficar sentado aí, bonitinho, porque agora temos a segunda parte de eventos musculares. Perguntas, comentários, alguma coisa que vocês precisem, senhores estudantes? Enquanto eu só ajeito aqui uma coisa. Respirando, professor. Eu estou respirando, eu estou tranquilo, fazendo o processo de hematose Aqui. do Aí eu sei que tá tudo bem. Ah, bacana. Então, pronto. Então, vamos nessa. Já que respiraram, vamos começar já o outro, para não perder o pique. Deixa eu só tirar aqui da... Aqui, pronto. Deixa eu só ajeitar aqui o slide. Só um minuto, meninos e meninas. Deixa eu derrubar aqui esses slides, porque fica mais fácil. Pronto. Então. Vamos, filho. Tchau. Aqui. Prontinho. Vamos lá. Vamos agora para a musculatura lisa. Deixa eu agora compartilhar com vocês, meninos e meninas. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. 11 até que o Coro não está mal, não. Lição 18. Ótimo. Vendo meus slides, prezados discentes? Sim, professor. Obrigado, dona Maurícia. Então, como eu estava dizendo, lembre-se sempre, quando você compara a musculatura esquelética, cardíaca e lisa, vocês têm exatamente o quê? A questão de contrações fortes, tá bom? E rápidas, descontínuas e voluntárias ligadas à musculatura esquelética. Isso, exatamente, você controla isso aí. A necessidade de ser mais intensa ou menos intensa, a musculatura esquelética está envolvida com isso. Por isso, vocês têm 600, mais ou menos uma média de 600 fibras musculares esqueléticas, tá bom? As quais estão sob o controle de vocês, de nós, né? Nós todos. E, consequentemente, permitindo que possamos exatamente executar movimentos. Isso aí também nós temos a musculatura estriada, mas só que a cardíaca. No caso, ela tem uma contração também forte, mas só que ela é involuntária. Ela é rápida e contínua. É isso como se move o coração.
E por que a gente não vê o coração agora, professor? Porque o coração vai ser um assunto que os senhores vão ver, hoje alguns já viram, né? Exatamente aonde? Em ciências malfuncionais do sistema nervoso cardiorrespiratório. E é claro, temos a outra que é a musculatura lisa. Na musculatura lisa, os senhores têm o quê? A questão da contração mais fraca, mais lenta, mais involuntária, né? Então, com isso, você tem o quê? Movimento o quê? Intestinal, a questão do sistema renal, também você precisa dela. O útero, né, moças, em relação, obviamente, aí a gente sempre lembra a questão da cólica, que é um bom referencial para isso aí. Então, todo esse movimento é importante para a musculatura lisa. Então, com isso, o que acontece? O músculo liso, começando por ele, né? Já que falamos de esquelético, temos essas fibras musculares, nas quais elas vão ter o quê? São bastante vascularizadas, tá bom? Mas só que são não estriadas. Elas são exatamente num formato trançado, como se fosse uma rede. Já dei, inclusive, um exemplo desse. É só lembrar aquelas redes de proteção, aquelas redes exatamente que, de pesca, na qual exatamente você teria o quê? Esse controle, tá bom? Então, com isso, o movimento do musculatura lisa é diferenciado em relação à musculatura esquelética. A esquelética eu comparei como se fosse um barco, né? A sobreposição de fibra grossa com fibra fina. Então, com isso, você tinha esses eventos de movimentação. E no caso da lisa, sempre lembrar, garotos e garotas, que isso é o quê? É um movimento involuntário. Só um minutinho. Aí vocês perguntando para mim, e daí? Bem, e daí que tudo isso aí exige exatamente características. Características as quais vocês vão ter aí células do quê? Chamadas de fusiformes, ou seja, pensa como se fosse uma estrutura de um balão de aniversário, em que você enchesse e você pegasse uma extremidade e outra extremidade no meio ficasse, e a posição do meio ficasse mais larga, você segurando exatamente os pontos extremos desse balão de aniversário. Isso seria exatamente a ideia do fusiforme, tá bom? Mononucleares, ou seja, apenas um núcleo, e também camadas circulares. E para variar aquilo que eu falei para vocês, movimentação lenta, fraca, involuntária. E ela tem uma característica que é importantíssima, que os senhores não podem me esquecer, que ela não tem o quê? Sarcômeros. Não existe sarcômeros, aquela unidade de contração da musculatura esquelética, que nós escrevemos agora, que vimos vídeo, que vimos vídeo mais lento, vídeo mais devagar, cola, tudo tinha direito, vimos agora de sarcômero. Então, os sarcômeros não existem na musculatura lisa. E não existe também o quê? Troponina. Então, esses dois eventos não vão existir, tá bom? Eles são aí que vem uma parte interessante, eles são substituídos por evento de contratilidade, pela presença da questão exatamente da estrutura que a gente vai chamar de corpos densos. E o que o corpo denso teria de especial? Ele é estimulado exatamente por outros eventos. Estímulos, por exemplo, de sistema nervoso, hormônios, por exemplo, de novo aí voltando para o útero, quando você tem exatamente estrógenos e progesterona, que nós vamos conversar dentro em breve, você tem exatamente uma estimulação por parte exatamente desses corpos densos. Eu vou te mostrar como é que isso funciona. Então, com isso, eles são similares exatamente à ideia da banda Z. A banda Z... O que é a banda Z, meninos? Não vem falar que é uma banda de rock, não, pelo amor de Deus. Banda Z é o quê? Me contem. Estou aguardando vocês. Vamos, meninos, bora, eu tô perguntando a vocês. Banda Z. Ai, vamos lá, vamos estimulá-los. Em Ailane, Daís, Emanuele, Emily, Francisca, Gil, João Vitor, Lenise, Luana, Maurícia, Michele, Samuel. Boa noite. Banda Z. O que é? Para sarcômeros. Meninos. Deixa eu alertar vocês. Vocês não estão vendo a realidade. Então, deixa eu dar um choque de realidade aos senhores. Dentro de... Vamos lá. Hoje é dia 8. Dia 16 teremos aula, que eu vou discutir como será essa aula dia 16. E dia 23, pelo andar da carruagem aqui, não vamos ter aula. Sabe quando é que a gente vai se encontrar de novo? No dia 30, com uma prova, que provavelmente terá questões abertas. Então, os senhores têm que saber as coisas. Ah, professor, mas aí o senhor vai botar uma questão
E vamos falar a realidade. Nós vamos jogar para o grupo de WhatsApp. Façam isso. Façam isso que vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou olhar questão a questão, item a item, respondido. Então, os senhores, tratem de estudar. Ok, meninos? Agora é a hora que, como se diz no popular, a porca torce o rabo. Tem que estudar. Então, vamos voltar de novo para a banda Z. Professor. Que é banda Z. Ela é a linha que delimita o sarcômero. Aham, gostei. Só isso? Só isso, Maurício? Professor, estou puxando pela memória, professor. Ninguém ajuda a Maurícia? Todo mundo esqueceu? Ou ninguém estava aqui? Vamos tentar de novo, Maurício. Acho que de repente vai que o pessoal foi abduzido. Só tem ícones aqui. Agora tem figurinhas. O bom que tem desenho. Tem agora fotos, graças a Deus. Ailane, Daís, Emanuele, Emily. Dona Francisca também está por aqui, já falou. Já deu ar da graça. Gil. João Vitor. Ele ajuda no mecanismo da contração muscular, professor? Que faz... Não é isso? Isso, exatamente. Michele, deixa eu terminar até a lista. Michele e Samuel. Pronto. Então, senhores e senhoras, exatamente isso que Maurício está falando. Ou seja, você delimita exatamente o quê? Um sarcômero. Duas bandas Z ou duas linhas Z delimitam um sarcômero. Quem é o sarcômero? Fibras grossas e fibras finas. Tem exatamente o quê? Esses eventos na musculatura lisa? Não existe sarcômero na musculatura lisa. É onde exatamente estamos retornando. Garotos, não fiquem nesse off, tá bom? Participem, falem. Favor estudar. É bom, ajuda. Então... Tem uma nuvem cinza aqui em cima da minha cabeça, professor. Não, tem nada de nuvem cinza. Tá um vento enorme aqui, constante em Salvador. Já limpou totalmente. Os neurônios, professor. O neurônio que queimou tudo aqui nessa. Agora. Bora. Bom que estimula, exatamente. O sistema só entra em ação quando você tira da inércia. É assim que é física. Vamos lá. Então, sarcômeros e troponina não existem aonde musculatura lisa. Falou de musculatura lisa, não existe sarcômero, não existe troponina. Espero que esteja claro. E daí? Bem, isso tudo, meninos, te leva para outra questão. Quando você pensa exatamente na classificação da musculatura lisa. Há uma classificação exatamente em função disso, garotos. Você considera exatamente eventos que nós chamamos de viscerais e multiunitários. O visceral é o famoso conhecido como unitário, tá bom? São as tais redes que eu falo sempre de trançado, lembrando a rede, uma rede de proteção, uma rede de pesca. Então, com isso, o que acontece? Vocês têm fibras aí unidas através dessas redes contínuas. E ele tem um sistema que é autorrítmico, ou seja, esse trançado dela é que ajuda exatamente ao quê? A contrair, por exemplo, vasos sanguíneos, como a artéria aorta, como, por exemplo, as próprias vísceras ocas, ou seja, os órgãos como estômago, intestino, útero, bexiga, todos eles aí vão ser contraídos, né, a partir do momento que sofrerem estímulos. Mas, professor, lá na bexiga, lá, a bexiga urinária, você tem um estímulo? Tem. O corpo denso, que exatamente os eventos que eu daqui a pouco vou mostrar para vocês, eles são estimulados, por exemplo, na bexiga, não por um evento hormonal, pela própria física da urina. Ou seja, você exatamente quando produz a urina, ela é acumulada na bexiga, mas tem um limite, né? Você não fica lá guardando, apesar que as mulheres gostam de fazer esse ato que não deveriam fazer, de acumular, obviamente, a urina na bexiga, deveriam exatamente miccionar o mais rápido possível, mas há um certo limite, até para elas. E o que acontece aí? Na hora que você exatamente atinge esse limite, a força da parede, exatamente, que a urina causa, ela aciona os corpos densos. Consequentemente, você precisa miccionar. Então, você vai lá, libera o xixizinho em função disso aí. Mesma coisa é o intestino, mesma coisa é o evento do quê? Do estômago, os órgãos por onde passam os alimentos. Então, com isso, o que acontece? No momento que os alimentos passam aí, você tem até um estímulo químico, um estímulo nervoso, tá bom? Mas a própria presença do alimento estimula a movimentação da musculatura lisa, tá bom? Mas aí você teria exatamente uma combinação dos dois. Mas ambos são exatamente o quê? Eventos associados o quê? A termos viscerais, unitários.
Um outro tipo que existe é o chamado multiunitário. Ele também é interessante, porque ele já vai estar agora nas grandes artérias, tá bom? Como, por exemplo, a artéria aorta, a artéria pulmonar, nos brônquios, que é exatamente onde você vai ter aí a questão do ar, né? A artéria é exatamente o quê? A circulação sanguínea. As artérias aqui, meninos, são as que saem, são os vasos que saem do coração. Artéria aorta, em direção ao quê? Com sangue arterial, sangue rico em oxigênio para o corpo, e a artéria pulmonar com sangue rico em sangue venoso, sangue rico em CO2, em direção aos pulmões, para efetuar as trocas. Você ainda tem aí a musculatura eretora dos pelos, ou seja, quando vocês passarem certamente lá com nota 10 em ciências monofuncionais tegumentar, locomotor e reprodutor, vão dar o seu mergulho no mar, obviamente vão curtir sua praia em Salvador, e é claro, o vento vai bater na pele de vocês. No momento que esse vento bater na pele de vocês, vocês vão sentir frio. E adivinha o que vai acontecer? Os pelos vão subir. E exatamente esses são os músculos todo eretores. mundo vai lembrar de você, professor. Sim, dá certo, vai falar bobagem, não vamos. Mas você tem ainda a questão da musculatura o quê? Intrínseca dos olhos. Como assim? Pense o seguinte, se eu estivesse lá na sala, eu faria isso mais ao vivo, mas vamos pensar nisso. Vamos dizer que eu estou com um retroprojetor na minha frente. E esse retroprojetor incide a luz nos meus olhos. Você não consegue ficar muito tempo com os olhos abertos com uma fonte luminosa forte, né? Vocês já viram isso? Alguém bota uma lanterna no seu olho, farol de um carro, coisas do gênero. O que acontece? Tem uma musculatura intrínseca do olho que protege exatamente a retina, o globo ocular. Então você tende a fechar os olhos, exatamente por uma estimulação que pode ocorrer aí via, obviamente, o que é a presença da luz. Isso é um bom exemplo, exatamente, em função dos eventos multiunitários, né? Então você teria exatamente aí essa organização que você está vendo aqui seria o multiunitário, e aqui seria exatamente a musculatura lisa, tradicional, em que você tem uma só unidade, tá? Então, esse trançado irregular que você tem nos olhos permite exatamente esses tipos de movimentações. E daí? Bem, lembre-se que vocês terão também aí a contração feita por inteiro, isso que é interessante, daqui a pouco eu vou ter um movimento. Olha o evento do fuso que eu falei para vocês, ó, parecendo aquela bexiga de aniversário que você apertou de um lado, apertou de um outro. Isso exatamente é a célula fusiforme. Você está vendo aqui, ó, fusiforme, com um núcleo. Você vai ter aqui locais de encaixe. Como você não tem troponina, você vai ter um ponto para encaixe. Ah, eu pensei que não dependia de cálcio. Depende. Porque toda contração, não importa o músculo que eu fale, meninos e meninas, dependerá sempre de quem? De cálcio. Então, cálcio será essencial, importantíssimo, imprescindível para a contração dessas fibras musculares. Vocês vão também ter outro ponto bastante interessante e importante, são chamadas junções comunicantes, tá bom? Elas ajudam exatamente o quê? Nessa transmissão do impulso nervoso. Então, com isso, você vai ter aí o quê? Esse processo de, vamos dizer assim, de eventos de transmissão exatamente de informações, para que haja a contratilidade dessas fibras, dessa musculatura. E aqui o que eu falei para vocês, ó. Ah, professor, você falou que não tinha troponina. Exatamente, mas não disse que não deixava de ter actina e tropomiosina, ou seja, filamentos finos, tá bom? Então, aqui você não tem sarcômero e você tem uma ausência de troponina, mas existe actina e tropomiosina. Outra coisa que também existe é o filamento grosso. E olha quem está aqui, a tal da miosina. E olha o trançado que eu falei para vocês. Exatamente, vai lembrando exatamente o que? Uma rede de pesca, lembrando uma rede de proteção. E você tem exatamente isso que esses pontos aqui esverdeados são exatamente os chamados corpos densos. São eles que vão ser estimulados aí para que haja isso. Então, com isso, eles favorecem o quê? Os pontos de conexão, exatamente o quê? Das fibras finas e fibras grossas. Ok? Perguntinhas? Comentários? Alguma coisa? Tudo certo? Então vamos nessa. Com isso, musculatura lisa. Professor, tem uma coisa aqui diferente, porque eu estudei, certamente, né? Eu sei que vocês estudaram, e é claro, já estou vendo uma coisa diferente. Eu vou perguntar, o que é está vendo diferente? Lá, no outro, musculatura esquelética, eu tinha o sistema nervoso central, ou seja, os eventos que eu tinha lá em relação ao sistema nervoso central, controlando as fibras musculares esqueléticas. Eu aqui estou vendo um tal de SNA.
O que é esse SNA? É Sistema Nervoso Autônomo. Para quem não fez ainda nervoso, eu conto o segredo. O que o SNA, o Sistema Nervoso Autônomo, faz? Ele faz a contração exatamente das vísceras, de musculatura lisa. Tudo que você não controla, ele controla. Tudo que exatamente você não tem nenhum controle, quando, por exemplo, você toma um susto, ou de repente você fica surpreendido com algo, e de repente seu coração dispara, o coração seria um bom exemplo, mas a questão da musculatura do sistema digestivo, contração, obviamente, da bexiga urinária e de outros eventos, você teria simplesmente aí eventos que são independentes da sua vontade. Eventos independentes da sua vontade estão relacionados com quem? Sistema nervoso autônomo, ok? Bem, e daí? Daí que você vai ter o quê? Os tais íons cálcio. Eles vão ser importantes porque vão migrar das cavéolas, tá bom? Ou seja, pontos exatamente que são aberturas, para onde o citossol. O que é citossol, professor? É só você lembrar da sua aula de biologia. Citossol simplesmente é o citoplasma que ele está falando aqui, tá? Então, isso tudo vai para o citoplasma. Consequentemente, você vai ter o quê? A formação do que? Dos filamentos de miosina, tá? Então, você vai ter uma organização disso aí. Isso faz com que tenhamos, certamente, aí, uma modificação das cabeças de miosina. Elas vão existir? Vão existir sim. Elas existem aí, e certamente porque também você tem o quê? Uma questão de associação com quem? De ATP. Também você precisa de energia. E, é claro, o deslizamento entre as fibras de actina e miosina. Mas espera aí, deslizamento igual como era o sarcômero? Não, não será igual ao sarcômero. Vai ser igual isso aqui, ó. Olha como é o movimento. Isso aqui são exatamente as células em fuso. Aqui o fuso que eu falei para vocês, ó. A bola de aniversário apertada de um lado e de outro. E olha o que a célula faz. Ela contrai, estica, contrai, estica. Lembra a história da toalha molhada que eu falei para vocês? Só vocês lembrarem lá as moças da cólica menstrual, que vocês exatamente teriam o quê? Uma torção. Se tirasse a água lá da toalha, seria exatamente isso aqui, ó. Repare que é um torcer. Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Aí, para vocês verem. Aqui. Rebotando um pouco mais rápido, ó. Olha o que acontece. Ela contrai, estica. Sendo esse o movimento. E olha quem está aqui. Exatamente o que você olha por dentro. São exatamente os corpos densos. Ligando quem? Fibras grossas, miosina, com as fibras finas, actina. Então, proporcionando exatamente essa interatividade. Ok, meninos? Perguntas? Esse silêncio significa tudo ok? Pode seguir? Então, vamos nessa. Pode seguir. Aí você falou dos corpos densos. Quem está aí dentro? Isso. Miosina. Aqui, Maurício. Tá vendo essas bolinhas densos. aqui? Aqui são exatamente os corpos densos. Miosina. Essa parte exatamente, essas linhas aqui que vai ser actina e miosina. Actina com tropomiosina, fibra fina, e miosina, fibra grossa. São exatamente essa parte mais esticadinha que está aqui. Vai ser nos palitinhos aqui. Essas são as fibras, tá bom? E os corpos densos são exatamente esses pontos aqui que podem ser estimulados por várias coisas. Tudo vai depender, obviamente, de onde esse musculatura lisa está agindo. O útero, por exemplo, se for a questão dos eventos de hormônios. Se for, por exemplo, o sistema digestivo, você vai ter a presença do alimento. Se for a bexiga urinária, é a urina, estimulando exatamente as fibras lisas da parede da bexiga. E por aí vai. Entendeu, Maurício? Obrigada, professor. Disponha. Então, com isso, você vai ter aí o que vai significar algumas questões que sempre são importantes no meio disso. Por exemplo, os eventos de tetania e fadiga muscular. O que é exatamente, o que significa? Exatamente quando o músculo ele atinge um grau máximo de contração. Tá? Então, isso vale para a musculatura esquelética, por exemplo. Pode ser lisa também, mas geralmente você observa mais isso na esquelética. Então, você tem um grau máximo de contração, e o que acontece? Ele vai permanecer contraído, ele começa a ficar estirado. Então, é uma contração máxima. Isso a gente chama de tetania. Então, esse evento tetania é quem vai auxiliar esse processo hoje de quê? Para que haja a questão da contratilidade. Mas só que é um estímulo excessivo, tá bom? Esse estímulo excessivo vai fazer com que haja a tal da movimentação.
Então, o que acontece? A partir do momento que você tem isso aí, pode haver exatamente a chamada fadiga muscular. E aí vem uma coisa bastante interessante em função disso, que o músculo começa exatamente a perder sua capacidade de contração. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no nosso amigo aqui correndo, cheio de disposição. Chega uma hora que começa ele o quê? A fraquejar aqui os músculos. Olha eles fraquejando, exatamente ele vai perdendo esse estímulo, porque vai baixando a quantidade de oxigênio, nutrientes. Então a célula, você nunca ouviu falar certamente que o maratonista teve a perna amputada, porque simplesmente ele teve o quê? Uma cãibra, né? A famosa cãibra. Obviamente você nunca ouviu falar disso. Porém, o que acontece nesse evento aí? É que o sistema, tá bom? Vai simplesmente ter o quê? A questão de uma atividade de substituição. Ao invés de você ter a respiração celular através da mitocôndria, a célula muscular troca sua produção de energia. Ela vai simplesmente ter o quê? Envolvendo aí a questão exatamente de eventos associados com o quê? Fermentação. Obviamente, alguns vão... Ou melhor, deixa eu olhar vocês aqui. Biomedicina vai, estética vai, todo mundo vai, ótimo. Então, biomedicina, estética, farmácia, nutrição e a turminha toda da terça-noite tem o seguinte: o que acontece com vocês? Vocês vão aprender microbiologia, que as bactérias fazem um processo de produção de energia. Ou já viram, vão ver, tanto faz. Então, com isso, essa produção de energia é de uma baixa produção de energia. Então, com isso, o que vai acontecer? Essa baixa de produção de energia é um processo fermentativo. E por que você está falando bactérias? Porque bactérias exatamente trabalham num processo que a gente chama aí de anaerobiose, ou seja, baixas de quê? De eventos onde tem o quê? Oxigênio. Então, com isso, ela, para não morrer, ela entra no evento da fermentação. Então, consequentemente, ela vai produzir como um subproduto, e aí que vem a grande questão, o tal do ácido lático. E adivinha onde é que vem a cãibra? Exatamente são os estímulos causados pelo ácido lático vindo do metabolismo fermentativo dessas células em si. Por isso você vai ter a fadiga muscular em virtude disso. Entendido, meninos e meninas? Vem do metabolismo. O que, professor? O acúmulo do ácido lático? Vem do acúmulo... Isso. O acúmulo do ácido lático nas fibras musculares, em virtude exatamente de quê? Exatamente da atividade em que a fibra muscular ela não tem mais como tirar energia, tá bom? Da mitocôndria. A mitocôndria baixa essa energia por N motivos. Pode ser a questão exatamente baixa de nutrientes, a questão de baixa de oxigênio. Então a célula, para não morrer, ela troca o seu metabolismo. Ela sai da respiração celular e entra para o processo que a gente chama de fermentação. Similar ao que você tem em bactérias. Okay? Então ela metaboliza e fermenta. Fermentação é uma forma de metabolismo, mas só que de produção energética mais baixa. Seria isso. A produção de energia que você tem na fermentação é inferior à quantidade de energia que você teria aí exatamente no evento de respiração celular. Seria isso. Tá bom? Pronto. Então vamos lá. E o que vai te levar exatamente a esses eventos de fadiga? Olha o que eu falei para você. O acúmulo do ácido lático, consequentemente. Então, com isso, você simplesmente vai ter aí a questão exatamente do evento fermentativo, que eu acabei de falar. Baixas de ATP, porque você vai ter o quê? Menos respiração celular, consequentemente, uma menor queima de glicose. Então, com isso, você vai ter pouco ATP no meio desse processo. E, é claro, também teria uma outra questão aí, que seria o quê? A propagação do estímulo nervoso, ou seja, aquilo que eu te expliquei como bomba de sódio e potássio. Você tem uma baixa quantidade exatamente desse evento energético, então, desse evento exatamente de estímulo, que é o impulso nervoso, então, consequentemente, você teria um problema nessa estimulação em virtude disso aí. Bem, entendido? Alguém mais perguntar? É por isso que acontece... Por isso que acontecem as cãibras, professor? É a própria. Exatamente. Okay. A ação, o evento cãibra acontece exatamente em função disso. É o acúmulo de ácido lático no músculo. Então, o músculo, exatamente, por acumular ácido lático, o ácido lático acaba sendo o quê? Um evento de estimulação e causa exatamente as tais cãibras. As tais estiramentos. E a baixa do cálcio e potássio. Também vai ter uma interferência aí do cálcio e potássio também pode entrar também no meio disso aí. Mas, principalmente,
o ácido lático. Conta do O ácido acúmulo, né? lático como é um subproduto do processo de fermentação, você tem aí como exatamente o causador exatamente das tais câimbras. Entendido? Então, rigor mortis. O que é o rigor mortis? O rigor mortis nada mais é do que o seguinte. Pensa lá, você, por exemplo, tem a questão da própria musculatura esquelética, e ela tem o seu movimento. Ou seja, os eventos de contratilidade por parte do músculo. Bacana. Cálcio entra, encaixa na troponina, eles encaixam e fica o tempo todo esse trânsito entre retículo sarcoplasmático e a ligação lá na fibra fina, na troponina, na região QTC. Bacana. E você ainda tem a fibra grossa, com as cabeças de ATPase e os eventos aí que você teria o quê? Simplesmente a quebra de ATP, gerando energia. Mas só que, um belo dia, todos nós, infelizmente, não somos eternos, mas é claro, um dia chega a nossa hora. Nessa hora que você morre. Quando você morre, o que vai acontecer? Quando o indivíduo morre? E você passado mais ou menos do chamado pós-mortem, ou seja, uma média aí de 3 a 4 horas, você nota que você começa a notar que o corpo do indivíduo vai ter apresentando uma rigidez, tá bom? É uma rigidez na qual simplesmente o quê? A ligação que você tem do cálcio, tá, na fibra fina, e o ATP que é gerado, que move a fibra grossa, você vai ter aqui, isso só acontece porque a célula está viva. Então, se a célula não estiver mais viva, ela não mais respira, ou seja, a mitocôndria não mais funciona, e muito menos entrada de cálcio ali na fibra fina. O que você vai ter? Você começa a ter ligações mais estáveis. E essa é exatamente a diferença do rigor mortis para o nosso dia a dia. A gente está conversando aqui, certamente o tempo todo, você está tendo um liga e desliga entre cálcio e aquelas pontes cruzadas, tá bom? Mas só que o que vai acontecer quando o indivíduo morre? Você tem uma ligação permanente. Como a ligação é permanente, dá exatamente essa rigidez aí cadavérica e, consequentemente, o indivíduo que não vai ter mais movimentação dos feixes musculares. Ok? Nessas causas bioquímicas, aí já está uma parte do que eu já falei, né? Você simplesmente, o cálcio, ele começa a não mais fluir do retículo sarcoplasmático devido à própria degradação, a morte da célula, né? A autólise da célula que ela vai sofrendo, né? Você vai também ter o que? Começa a ter o quê? Ligações mais constantes, né? Ou seja, entre a miosina e a actina, elas já vão sendo mais desfeitas, e certamente você vai ter um problema que você vai ter o quê? Em relação à famosa bomba de cálcio ATPase. É aquela bomba que você tem lá, simplesmente, que é como segundo mensageiro, que acontece aonde? Na porção terminal dos neurônios. Então isso aí vai fazer com que haja, certamente, o quê? A rigidez do indivíduo e não possa mais se movimentar em função disso aí. E vamos lá, obviamente, agora para partes musculares. Até aí, bioquímica, dos que os senhores estudaram, dos que os senhores certamente deram uma lidinha. Querem perguntar alguma coisa enquanto eu estou bebendo água, meninos? Tudo bem, professor? Então vamos nessa. Temos agora a questão anatômica, que até o presente momento falei de histologia, citologia, bioquímica ligada à fibra muscular. Então agora é como você teria em relação à própria anatomia. São os eventos de inserção, são as estruturas, obviamente, que você tem aí em função dessas fibras. Então, com isso, meninos, o que acontece? Estes eventos vão ser bastante importantes, porque vocês vão ter aí algumas partes básicas, exatamente da estrutura muscular. Você tem aí simplesmente, por exemplo, o que a gente chama de cabeça, a parte exatamente onde você tem a origem, a primeira inserção, que é a extremidade proximal, tá bom? Você tem um ventre para o músculo, a parte mediana, e uma parte mais distal, exatamente que vai formar que é a cauda, exatamente o que onde permite a outra parte da inserção dessa fibra muscular em função disso aí. Bem, isso faz com que vocês tenham estruturalmente o quê? A questão desse ventre muscular, onde vai constituir o quê? Essa parte carnosa, contrátil, exatamente o quê? Da musculatura esquelética. Isso é bastante importante, porque vocês vão ter simplesmente o quê? O movimento. Vocês vão notar que dentro em breve eu vou estar falando em relação a esse movimento que você tem exatamente na fibra muscular. É claro,
Os pontos de inserção vão receber exatamente alguns nomes específicos. Exatamente o que a gente chama como tendão ou aponeurose. Então, o evento exatamente de aponeurose ou tendão, que estamos falando da mesma coisa, é o ponto de inserção em quem? Uma base sólida conhecida como osso. Exatamente, eles se fixam. E você geralmente tem exatamente o quê? Alguns feixes de elementos o quê? De origem cartilaginosa, como o colágeno. O colágeno vai ser muito importante exatamente para poder fixar esses pontos de inserção, tanto o proximal como o distal. Ok? Bem, com isso, vocês têm aí eventos, outros eventos ligados à própria estrutura. Você vai ter um evento de separação, lembra da história da fáscia, que eu falei para vocês, que é uma membrana que envolve os feixes musculares e exatamente não faz o quê? Unir-se a questão exatamente da pele, do tecido, tá aqui, ela aqui. Então, você tem a fáscia superficial, que vai fazer com que o músculo exatamente fique isolado. Então, é importante para o quê? Não ocorrer perda de energia, né? Térmico, protege em relação a traumas. Porque vocês lembrem o seguinte, garotos, nós estamos falando do quê? Do sistema locomotor, da parte final dele. Ou seja, os eventos musculares é que vão dar força, vão dar exatamente a movimentação, exatamente essa questão de movimento em si, em relação ao quê? A própria estrutura aí dos feixes musculares. Então, eles serão muito importantes, certamente, para que haja o quê? A movimentação do quê? Desse chamado tecido conjuntivo. Lembre-se que o músculo é um tecido conjuntivo. Claro, você tem ainda o quê? Além dessa fáscia superficial, a fáscia muscular, tá bom? Que vai ser uma outra lâmina um pouco mais larga em relação a esse tecido conjuntivo, logo abaixo da pele, e vai circundar exatamente, agrupando os músculos e vários órgãos do corpo. Lembre-se que esses feixes, se a gente for observar bem, são bastante importantes, porque eles vão agrupar exatamente a estrutura do organismo. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui, fica mais fácil vocês verem. Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui, até uma estrutura aqui que fica bem mais fácil de vocês enxergarem o que eu estou dizendo a vocês. Aqui. Nosso amiguinho que está bem aqui. Deixa eu compartilhar, só um minutinho. Vamos lá. Aqui. As fáscias vão permitir exatamente isso aqui, ó. Do nosso amigo aqui, ó. Repara, você tem exatamente usado ele devidamente o que é organizado exatamente em grupos, né? Consequentemente, você determina exatamente regiões específicas. Então, os músculos, os feixes vão se organizar e, é claro, vão dar essa força que precisa o aparelho locomotor. Por isso que você precisa dessa organização em função disso aí. Isso vai ser bastante importante e eficiente, porque esses eventos exatamente que nós falamos em função exatamente dessa movimentação será essencial para a atividade do indivíduo. Então você vai ter aí separação dos músculos, chamadas bainhas de contenção, vias por onde vão passar certamente o quê? Vasos sanguíneos e nervos, e é claro, alguns pontos aí de fixação desses feixes musculares em si. Aqui, olhando um pouco mais de perto até isso, ó, repara, você tem você fatia um pouco mais esse músculo. Aqui a gente vendo o que é a região aqui do bíceps, né? Você com esse corte, repara que você tem uma face mais superficial e uma outra face um pouco mais profunda, isolando exatamente o que? Os grupamentos o que? De miofibrilas, em função disso aí. Você ainda vai ter outros pontos importantes, conhecidos como, por exemplo, os retináculos, que você vê lá na região dos pés. Ou seja, eles são os pensamentos transversais da face. E ele é importante, por exemplo, no pé, que você vai juntar vários feixes. Então, ele vai organizar exatamente essa região e permitir uma melhor acomodação desses feixes musculares. Então, você vai ter o retináculo, por exemplo, lá na região final, posição terminal da perna, o superior, tá bom? De músculos extensores, e a outra lá, chamada retináculo inferior, também referente aos músculos extensores. Então, você organiza esses feixes em função disso aí. O tendão, como eu disse para vocês, ele vai ser muito importante porque ele é formado por tecido conjuntivo denso, modelado, né? Onde você vai ter aquelas camadas tradicionais, endomísio, perimísio e epimísio, como a mais superficial. Vamos ter uma cor um pouco mais esbranquiçada em função disso aí,
tá bom? Vão ser os músculos estriados esqueléticos, certamente, e vão se prender ao quê? Ao periósteo do osso. Lembra que o periósteo, você tem aqui exatamente a parte mais superficial do osso. Então, ele tem um ponto de fixação. Por isso, você vai ter os tendões. E o mais famoso, exatamente, se você olhar para o seu calcanhar, você vai ver lá o famoso tendão de calcâneo, né? O famoso tendão de Aquiles, né? Importantíssimo aí para estabilização do evento Q entre a perna e o próprio pé em si. Aponeurose serão os pontos de fixação, não esqueçam isso. Você pode chamar isso de tendões aponeuroses. Esses pontos de fixação são bastante importantes também e tem uma característica interessante, por ser ter muito tecido cartilaginoso, eles são pouco irrigados. Tá? Diferente da musculatura dos feixes musculares, você nota, até tem essa cor avermelhada por causa da mioglobina e porque também é altamente vascularizado em função disso aí. E aqui você pode ver que existe o quê? Os movimentos de contração muscular. Isso é bastante importante, meninos. Por quê? Você tem os eventos que a gente tem aqui de comparação, onde a gente compara os eventos isotônicos e isométricos. Por exemplo, você mantém o seu braço alinhado ao seu corpo e você faz exatamente... Perdão, quando você tem ele dobrado e você faz exatamente uma extensão do braço, tá bom? Você faz o quê? Uma curvatura excêntrica, tá? Então, depois, quando você o encolhe, você faz exatamente aquele movimento de bíceps, ou seja, contrai seu braço, você chama isso aí de concêntrico. Isso exatamente é um movimento que você pode fazer em função do quê? Do devido aos feixes musculares. Isso é típico do bíceps. E o evento isométrico nada mais é do que o quê? Você formar esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá bom? Em relação ao teu braço e antebraço. Não deixando exatamente nem que você contraia, nem faça um movimento concêntrico, muito menos o movimento excêntrico em si. Tá bom? Alguma dúvida disso aí? Alguma coisa queiram perguntar aí de fibras? Tudo certo, meninos? Ok, então vamos lá. Professor, da aponeurose, Pode falar. você falou que são os pontos de fixação, né? Isso em toda a parte muscular. Isso, ao longo do seu corpo. Isso mesmo. Isso. Mas eu fiquei na dúvida quando você falou em relação na Constituição, porque eu confundi aí com alguma coisa que você falou dos tendões. Você falou que da ligação ou da constituição do... Você falou que da tecido cartilaginoso? Porque como a aponeurose, como você falou, que são os pontos de fixação, né? Então é o elo, é isso? Isso. São esses elos. O ponto né? de fixação é exatamente o feixe muscular com quem? Com os ossos. Aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Então ele vai pegar, vai juntar osso, tendão. Não é que ele vai juntar, ele vai ter pontos exatamente. Um ponto que a gente chama de mais de proximal e um outro que é mais distal. Isso fica um pouco solto aqui, tá? Mas só que ele fica muito bem acomodado. Você não percebe, mas fica bem acomodado aqui. Então, com isso, tem pontos de fixação específicos. Por isso tem um movimento. Então, ele protege o osso, mas, vamos dizer assim, não fica totalmente grudado ao osso. Tanto que você tem exatamente o que? As fáscias, né? Lembra que a fáscia faz com que o músculo não fique diretamente ligado ao tecido? Seria isso, Maurício. Ah, entendi. Porque senão ia ter um desgaste natural também, né? Você poderia, por exemplo, romper. Repara uma coisa. Você tocar... Por exemplo, não tem o seu braço? Pensa que seu músculo exatamente está o quê? Abaixo da camada do tecido conjuntivo do seu braço. Você consegue dobrar, tocar seus ombros e depois o que? Esticar e tocar o que? Seus quadris. Pronto. Se o tecido tivesse grudado no outro, poderia ser o quê? Sofrer o seguinte: na hora que você esticasse demais o braço, o tecido poderia romper. Por isso que ele desliza um sobre o outro. Se você for ver bem, o tegumento... É como se fosse um lubrificantezinho aí. Pronto, é como se exatamente tivesse um lubrificante. A ideia seria essa. Então você tem o deslizar. Consequentemente, você... Aqui, ó. Tanto que você tá vendo aí, tá vendo aqui alaranjado? Isso aqui é exatamente o tegumento. O músculo tá aqui, mas tem a fáscia. Aqui a fáscia. Essa fáscia aqui, repara que essa esbranquiçada aqui faz com que você tenha o tegumento aqui em cima e ele não fique unido ao tegumento. Ele está próximo ao tegumento. Então você tem uma lâmina tecidual.
Então, com isso, ele vai deslizar. Você esticar teu braço, você esticar tuas pernas, se você esticar teu corpo, você não rompe os tecidos. Porque senão, pensa uma coisa. Na hora, vamos dizer assim, você fizesse você se pendurasse numa barra. Você fosse lá para uma pracinha, se pendurasse na barra. Na hora que a gente se pendurasse na barra e esticasse, os tecidos iam romper. Você nota que não acontece isso. A gente fica lá pendurado na praça, lá nos brinquedos, e fica tudo bem. Então, por quê? Porque há um deslizar do tecido do tegumento, ou seja, epitelial, conjuntivo e o tecido adiposo, né? A hipoderme, por sobre o quê? O tecido muscular. Por isso que um desliza um sobre o outro. O movimento Evita é um conjunto o atrito, né, professor? Exatamente, cara. Exatamente, cara. Exatamente. Então, com isso, Maurício, aqui, por exemplo, nosso amigo aqui, no momento que ele fosse fazer esse movimento excêntrico, ele tivesse com um peso muito grande, romperia a pele dele. Mas não é o que acontece, Professor, né? Você pode fazer... A apneurose, essa partezinha aí, ele é rica em colágeno? Isso, exatamente, é um tecido cartilaginoso aqui, ó. Ele é um ponto só de fixação. É como você pegasse as extremidades de alguma coisa e botasse 2 grampos. Botasse 2 alfinetes. Pronto. Botou o alfinete de um lado, botou o alfinete do outro. E você fixa. O músculo se movimenta. Olha para o teu bíceps do braço. Quando você dobra, você tem exatamente uma aponeurose. Uma mais do que na direção do teu ombro e uma outra mais em direção exatamente do teu antebraço. Aqui para baixo. Entendeu? Ok. Sim, obrigada. Parecendo que você botou 2 alfinetes, fixando uma ponta e o outro. A parte central, o corpo, o ventre, está o quê? Deslizando. Ele está solto. É por esse motivo. Tanto que você nota, por exemplo, você vê lá aqueles halterofilistas, quando ele trabalha muito o bíceps, ele fica parecendo que está solto, parece que tá uma bola ali. Exatamente por isso. Porque essa região aqui, ela não fica grudada uma na outra. Entendeu? Entendi. Enxergou agora? Pronto. Então, dona Maurícia, vamos nessa. O que acontece? Quando você olha exatamente a classificação dos músculos, você pode classificar o quê? Uma série de eventos em função disso aí. Ou seja, nós temos a localização, a forma, disposição da fibra muscular, função. Todos esses eventos aí vão dar diferentes classificações à musculatura esquelética. Então, consequentemente, você vai poder ter o quê? Vários eventos vários eventos em que eu posso ter o quê? Quanto à localização, eventos, por exemplo, como os superficiais ou cutâneos. Eles estão o quê? Logo abaixo da pele. Olha o que eu estou falando aqui. Até o que você estava perguntando, Maurício. Ele está logo abaixo da pele e repara uma coisa. Ele dá o quê? Um movimento à região da face. Por isso que a gente tem as expressões faciais. Senão a gente não teria. Então, com isso, você consegue ter expressões faciais por esse motivo. Sorrir, tristeza, os vários eventos associados exatamente com o nosso rosto. Então, com isso, essas expressões possibilitam exatamente que você tenha esses movimentos em função disso. Então, isso é bastante importante, tá bom? E favorece exatamente o quê? Todas essas ações que você vai ter em relação, não só em relação ao rosto, como em relação ao corpo. Mas, especialmente agora, estamos falando aqui o quê? Em função da cabeça, né? Dos ossos, obviamente, você vai ter uma musculatura do crânio, da face e pescoço, que eu já vou mostrar para vocês, né? Onde você tem lá vários tipos de músculos diferentes. E, é claro, a própria região, que daqui a pouco eu vou mostrar para você qual é, que é a hipotenar, uma região exatamente que está localizada aqui na região da palma da mão de vocês, nas nossas mãos. Quer dizer. Professor, mas a pálpebra, por exemplo, a gente usa a mímica. Não tem músculo na pálpebra, né? Mas aí a gente move o músculo da face e estimula a pálpebra. Ele é um tecido, né? É o tecido, ele é um tecido, é uma parte tecidual, tá bom? Mas os músculos que você tem exatamente estão ao redor. Aqui, deixa eu ver se mostra. Deixa eu vou te mostrar um crânio mais próximo. Você vai ver que exatamente ao redor da região dos olhos, você tem uma série de músculos. Esses músculos é que vão ajudar. A pálpebra tem fibras musculares, mas é um pouco diferente em relação aos músculos da face. Diversos músculos da face, o frontal, o ventre, e os vários outros que você tem aí, o zigomático, frontal, orbicular, que está ao redor dos olhos, por exemplo. Então, ele que vai ajudar, por exemplo, você a produzir o piscar.
você poder ter o olho semi-aberto, você fica por exemplo, você está olhando uma coisa à distância, você não está enxergando direito, você fixa o olho. Aquilo ali exatamente é o músculo exatamente que se chama de orbicular, que está ao redor aqui. Você tem vários outros, risório, elevador dos lábios, vários deles que vão ajudar exatamente o quê? Aos movimentos das estruturas, obviamente, do rosto, especificamente falando da cabeça em si. Bom? Aqui, o que a gente chama de nada. Você exatamente tem, por exemplo, a questão do hipotenar. Quem é o hipotenar? Você olhando a palma da sua mão, em direção ao polegar, você tem o tenar. Ele um pouco mais próximos ao que? Ao dedo indicador, entre o dedo indicador e o anular médio, você tem a média. E você tem o hipotenar mais próximo ao dedo mindinho. Então, com isso, esses músculos vão te ajudar, por exemplo, você fazer movimentos, você poder balançar os dedos, movimentar os dedos. Parece como se estivesse, digamos assim, tocando um piano. Você permite exatamente esses movimentos aí. Então, com isso, há essas ações que são permissivas exatamente em função desses músculos. Você tem outros no pescoço, como, por exemplo, o esternocleidomastoideo, que ajuda na rotação exatamente da cabeça. Então, você vai ter aí vários feixes musculares que permitem exatamente você girar a cabeça em função disso, e exatamente com diversos movimentos diferenciados. Outra coisa, você ainda tem os chamados feixes mais profundos, né? Como, por exemplo, o chamado pronador. O pronador fica exatamente desculpe. aqui. Opa, pode falar. Desculpe, lá fora, só voltando um pouquinho, porque você estava falando aí de cabeça e pescoço, né? Uhum. E para a mandíbula, professor? A própria mandíbula tem também os seus, exatamente, Na articulação são os lá em maxilares. cima. Mas o músculo Exatamente. não contribui em nada? Pode falar. Mas Como o é que é? músculo o músculo não contribui para a mandíbula? Só a articulação mesmo? Sim, e muito. E muito. E muito. Mas só que depois, especificamente, depois vocês vão ver a anatomia para isso. Aqui a gente tem uma noção de morfoanatomia para vários. Você tem uma ideia. Por exemplo, vocês têm depois de maiores eventos explicando isso. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Por exemplo, a estética, as outras disciplinas, tá bom? O pessoal de odontologia tem exatamente explicando como são esses feixes musculares, mais especificamente. Tá? São aí, por exemplo, que você faz exatamente aqui, aproveitando até o gancho que você de estética, a injeção exatamente o quê? Em função do Botox. O Botox faz exatamente fazer o enrijecimento desses feixes musculares. A depender de onde você aplique, o frontal ou outras regiões ao redor, exatamente o que da órbita bucal, você vai ter feixes específicos, e aí depois vocês vão aprender, obviamente, disciplinas mais específicas para isso, para que haja exatamente o quê? Vamos dizer assim, uma paralisação. O Botox exatamente entra como um evento para o quê? Uma toxina, que é chamada toxina botulínica, que é de uma bactéria, né? É uma bactéria que ela foi encontrada a primeira vez estudada exatamente em conservas estragadas, porque é um tipo de bactéria que a gente chama de Clostridium botulium. O Clostridium botulium, ele causa exatamente morte do indivíduo por paralisação do sistema cardiorrespiratório. Ele paralisa toda a musculatura do sistema cardiorrespiratório, a toxina. Então, eles descobriram exatamente uma concentração tal na qual o indivíduo... Peraí, que eu vou ver aqui quem está querendo falar alguma coisa. Eu vou falando. O indivíduo simplesmente o quê? Só um minutinho. Na internet também está uma coisa. Que o indivíduo, o que acontece? Ele tem uma paralisação desses feixes musculares, mas certamente por eventos um pouco mais específicos em si. Deixa eu ver, peraí. Você captou, professor, exatamente isso que eu queria saber por conta isso que eu queria saber. Mas todo esteta, eu sei disso. É por isso que eu falei. É óbvio, para os demais também, vocês vão estudar o Clostridium, mas em outras, vamos dizer assim, considerações. Vamos lá. Nutrição, certamente, em função da própria contaminação das conservas, e, é claro, farmacêuticos e biomédicos aí, é claro, fazendo aí as culturas, é óbvio, havendo contaminações por Clostridium botulium, caso vocês participem lá das vigilâncias sanitárias da vida, em função disso. Deixa eu voltar a projetar. Acho que essa seria a tua pergunta, porque realmente eu vou
Aqui eu já não falo mais, então foi bom você ter me parado para perguntar isso. E esses eventos exatamente associados aí a essa musculatura, esses feixes musculares do rosto, vocês estudam exatamente posteriormente com disciplinas mais específicas e, é claro, para saber fazer a aplicação, obviamente esteticamente falando, em relação ao próprio Botox em si. Tá bom? E daí? Bem, e daí que você tem aí também, por exemplo, a questão do pronador. O pronador é um feixe muscular que você tem o quê? Um pouco mais profundo, tá bom? E ele faz uma integração aí, obviamente, em algumas áreas. Por exemplo, você vai ter ele localizado no trapézio, com a musculatura próxima aos ombros, tá bom? Na região acima da clavícula. E aqui, entre o quê? O rádio e a ulna, tá bom? Que são os ossos do braço. Você vai ter um feixe, exatamente, que é o chamado pronador quadrado. Existem outros, tá bom? Que você vai ter, por exemplo, na questão que na tibial, né? Na tíbia, que é exatamente o osso onde da sua perna. Você vai ter no gastrocnêmio. O gastrocnêmio é um músculo que faz o quê? Que você compõe a batata da perna, tá bom? E aí, exatamente, ajuda, inclusive, no bombeamento, na retirada do sangue daqui. Então, vocês vão aprender isso lá em nervoso cardiorrespiratório. E, é claro, você ainda tem o sóleo, que faz o que também um equilíbrio aqui exatamente da região aí em relação ao próprio também do evento perna, e eu vou mostrar isso um pouquinho mais adiante. Bem, os músculos também têm uma classificação quanto o quê? Forma. Vocês podem ter fibras paralelas ou oblíquas, tá bom? Geralmente, músculos um pouco o quê? Longos e largos vão ter essas fibras paralelas. E outros que vão ter as fibras oblíquas, que lembram o formato de pena. Então, por isso que se chama de peniforme. É isso aqui, ó. As disposições paralelas dos feixes musculares. Aqui você está vendo exatamente o quê? O osso do braço, né? O húmero. E aqui você está vendo exatamente o ponto de fixação, Maurícia. Exatamente aqui, ó. Os tendões fixando. É como se tivesse aqui 2 grampos, né? 2 alfinetes aqui nessa estrutura fixando exatamente o feixe muscular. E a parte mais dilatada, ambos os lados. Mas repara que o músculo está o quê? Solto. Exatamente o quê? Movimentando. Ele está apenas pressionado pelo tecido. Se aqui existisse exatamente o tegumento em cima, ele pressionaria junto aos ossos. Ele não está grudado, ligado, tá bom? Existe uma independência dos tecidos nisso. E aqui você vê que existe o quê? As fibras musculares. Exatamente. É claro, também você tem essa disposição oblíqua aí, você nota aí na parte mais dilatada, por exemplo, quando você pensa aqui você tem o osso ilíaco, né? Aqui é o fêmur. E aqui exatamente é o quê? É a parte exatamente da musculatura da coxa, né? Do bíceps da coxa. Então, com isso, você tem o famoso reto femoral aqui. Então, aqui, o que acontece? São feixes oblíquos, tá bom? Camadas grossas de tecido que permitem exatamente você movimentar, correr, movimentar um pouco mais em função disso aí, tá? Você vai ter outros feixes também associados, né? Onde você tem o formato bipenado, multipenado. Ele lembra realmente uma pena, tá bom? Seria isso. São feixes com, vamos dizer assim, formas um pouco mais específicas, tá bom? E, é claro, pequenas variações do uni, né? O bi com 2, e, é claro, o multi com diversos feixes, aí, como, por exemplo, os deltoides, que você exatamente a musculatura que você tem lá no ombro, em função disso. Temos ainda também, nesse aspecto, a própria disposição da fibra, tá bom, meninos? Essa disposição da fibra, você teria aí como eu falei para vocês, os chamados retos, que eles estão exatamente o quê? Paralelos à chamada linha mediana do corpo, os transversos, tá bom? Que estão perpendiculares, ou seja, 90 graus em relação a essa linha mediana, e os oblíquos, que vão estar exatamente um pouco mais do que em diagonal, né? Um pouco mais do que inclinados, vamos chamar assim. Aqui o que a gente estava falando, ó, o oblíquo, onde você tem vários feixes musculares. Então, com isso, você permite exatamente o movimento do globo ocular em si. Você consegue girar, você consegue olhar para um lado, para o outro, movimentar. Então, repara que o olho, ele tem uma série de movimentos que é muito independente em função disso. Então, você consegue exatamente fazer um trabalho bastante interessante em função desses diversos tipos de fibras musculares que você tem aqui, ó. Repara, só aqui você tem o quê? Os oblíquos e os retos. Cada um numa posição, permitindo exatamente que você tenha o quê? Diversos posicionamentos do globo ocular. Outro que é muito interessante, que eu acho, exatamente, são o quê? A musculatura referente à parte abdominal. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas têm problemas sérios em relação ao que é a coluna, né? Você vem lá desde a cervical, lá próxima à base do pescoço, indo para a torácica, lombar,
nas suas costas, até chegar na sacral e a coxígea, exatamente o que? Na altura dos glúteos. Então, com isso, o que acontece? Você tem fibras aqui abdominais, transversos, tá bom? E exatamente algumas que são mais esticadas, mais alongadas, melhor dizendo, perdão. Então, com isso, o que acontece? Você protege muito essa região das vísceras abdominais. Por isso que a gente suporta choques, suporta exatamente que impactos aí, em função disso, porque você tem grossas camadas musculares. E ela é importante também para eventos como, por exemplo, vamos dizer que o indivíduo tem uma inflamação aqui na coluna, na região mais ou menos da lombar. Você pode, através dos feixes musculares, fazer uma movimentação tal, meninos, que permita exatamente o quê? Fazer um trabalho onde você reforce exatamente o quê? As musculaturas. Deixa eu só mostrar aqui, peraí que travou aqui. A musculatura transversa e a reta que você tem aqui. Com isso, é como se você fizesse um alongamento na coluna. Então, por isso que você consegue exatamente o quê? Fazer um trabalho que a gente chama de reforço muscular. Você tanto escuta falar na academia, que é isso. Ou seja, eu não preciso operar. Muitas vezes o pessoal adora botar um anelzinho aqui e operar essas vértebras, função do desgaste exatamente dos discos intervertebrais. Então, não é necessário, você podendo fazer esse trabalho de reforço muscular, fechando um pouquinho a boca aí, podendo perder um pouco de peso, você consegue exatamente fazer um trabalho onde você pode poupar exatamente a sua coluna de sobrecarga de outros eventos e as dores certamente diminuírem em função disso aí. Bom? Além disso, vocês têm músculos, tá bom? Onde você vai ter aí com uma série de funções, onde essas funções vão estar associadas exatamente ao quê? A movimentos. Então, você vai ter aí a questão dos agonistas, por exemplo, que são músculos o quê? Que vão permitir contrações mais ativas, tá bom? Desse movimento desejado, eu vou mostrar para vocês já já. Você tem as ações chamadas antagonistas, porque o antagonista é um trabalho interessante, porque quando um contrai, o outro relaxa. Sempre vai estar no movimento contrário um do outro. Por isso que é antagônico, né? Antagônico significa contrário. Sinergistas, sinérgico, uma coisa sinérgica é o quê? É que potencializa, aumenta algo. Isso é sinergismo. Então você vai ter feixes musculares que vão ajudar a aumentar a potência exatamente desses eventos em si. E você ainda tem, certamente no meio dessas histórias, a questão dos fixadores. Os fixadores vão ajudar exatamente nesses eventos aí de estabilização, de origem, obviamente, do agonista, tá bom? E vão ser o quê? Dando mais eficiência para o movimento em si. Aqui dá para a gente ver alguma coisa exatamente em função disso. Ó. Repara, você tem os bíceps, aqui exatamente é o músculo do braço, tá bom? Onde você tem o bíceps e o tríceps. Aqui é o quê? Próximo ao húmero. Aqui de novo, Maurício, o que a gente estava falando, ó. Repara que ele está separado, ó, tá vendo? Só tem um ponto de fixação que é exatamente a aponeurose. E o tendão aqui e aqui. Por isso que você movimenta ele. E é por isso que ele não se rompe. Então, quando você movimenta esse músculo, repara uma coisa, o bíceps, ele faz aí aqui, ó, um movimento que, por exemplo, você contrai, vamos dizer que você eleve seu braço e tente tocar o seu ombro, o agonista, ele faz o movimento, o tríceps braquial, que é antagonista, ele relaxa, e o braquial, que é exatamente que fica aqui no meio, ele vai fazer o quê? Um movimento sinérgico, ou seja, vai aumentar a força que você tem no bíceps. Então, repara, você tem 3 eventos musculares no mesmo local, que é exatamente o teu braço, o teu húmero, né? Que é exatamente essa região aqui, o teu braço. Então, você vai conseguir fazer esse movimento aí, tá bom? E uma flexão, exatamente em função disso. Então, com isso, repara, só porque você tem aqui os pontos de fixação, de um lado e de outro, né? As aponeuroses, e esse movimento que você vai ter do bíceps, do tríceps e, é claro, do feixe braquial. Então, repara, 3 eventos só aqui em relação ao próprio braço. Imagina as pernas e outros locais, obviamente, que a gente pode falar em função disso. Isso dá a diversidade do nosso movimento. Isso exatamente faz com que a gente possa executar uma série de ações bem diferenciadas quando comparamos, obviamente, estruturas do nosso corpo, meninos. Outro ponto que é interessante, por exemplo, são movimentos que nós não reparamos em relação à nossa própria mão, a função daqueles hipoternares, daqueles eventos. Você pode, por exemplo, fazer um movimento de adução, esticar o teu polegar para o lado e pode fazer o quê? Abdução, né? Esticando ele um pouco para o lado, e você pode fazer o quê? A adução, juntar até o indicador. Exatamente assim.
Então você consegue fazer o quê? Uma série de movimentos exatamente em função da quantidade que você tem desses feixes e essa distribuição dos feixes musculares. E aqui, como nossa amiga que está fazendo aqui, ó, repara, ela faz um movimento flexionado, onde você faz o quê? Um ângulo de 90 graus. Consequentemente, você tem o quê? Sustentação via aqui, obviamente, o quê? Os femorais, os bíceps femorais, os tríceps, tá? E é claro, com toda a outra junção, por exemplo, gastrocnêmio, que está aqui nos músculos da batata, os eventos, obviamente, de rótula, que você tem aqui para flexibilidade, sem contar os braços. Então você vê que a riqueza de movimentos que você tem só numa postura em função disso aqui. Igual meu amigo aqui, ele pode levantar esse braço em diversas posições, em função exatamente de quê? Desses movimentos exatamente permitidos em função dos feixes musculares. Outra coisa, você ainda tem aí nos estriados esqueléticos, como eu disse a vocês, vários movimentos relacionados o quê? Com a própria região da cabeça e pescoço. Há uma variedade muito grande desses fibras, tá bom? Então você vai ter, por exemplo, na cabeça, o frontal, temporal, auricular, olhos, masseter, esternocleidomastoideo, vai te permitir o quê? Aquelas variações que eu falei em relação, vamos olhar, dar uma olhadinha nele, aqui, ó. Olha os feixes aqui, ó. Os diversos feixes musculares, eu permito exatamente que eu possa ter o quê? Variações da própria expressão facial e aquilo que eu estava explicando ainda agora aí para a Maurícia, aquela questão, por exemplo, da utilização do Botox aí pelas meninas. Ou seja, você tem exatamente poder ter o quê? Um evento onde eu aplico a toxina botulínica e consigo paralisar temporariamente esses feixes musculares. Isso é a ideia do Botox. O Botox permite uma paralisação até um certo período, e é claro, depois é necessário você fazer o quê? Aplicações sucessivas para outros eventos. Pode falar. Por que é tão sensível aí nessa região da glabela? Da região do quê? Da glabela. Ainda não entendi. De que, menina? Da glabela, professor. Aí na frontal, aqui em cima do nariz, na glabela. Ah, cortou. Tá bom, entendi. Entendi. São terminações nervosas, só isso. Tem pontos que são mais sensíveis exatamente em função da quantidade de terminações nervosas, de receptores. Muitas vezes, a questão dos receptores exatamente para a dor, tem exatamente uma sensibilidade em função disso. É mais ou menos, por exemplo, regiões como, se você for pensar, daqui a pouco a gente mostra lá no braço, vamos dizer, o indivíduo que faz uma tatuagem, se ele fizer, por exemplo, na parte superior, pensando exatamente o que? Na direção da mão em direção ao braço, é menos sensível quando você olha o que é no interior do braço, do antebraço. São regiões muito sensíveis. Em função de quê? Exatamente dos eventos aí de nociceptores, receptores de dor. É só por causa disso. A quantidade de nociceptores. Não é bem a questão da musculatura em si. São eventos exatamente porque onde vão ter maiores ou menores. É uma questão fisiológica. Onde você vai ter maior ou menor quantidades aí em função exatamente de quê? De fibra, de receptores para a dor. Seria isso, os porque como é uma região muito sensível e também sempre fica a linha de expressão fica muito evidente, né? Faz aquele 11zinho ali. E aí, mas o Botox, milímetros fazem uma diferença muito grande. Então, e a dor aí é danada. Todo mundo reclama. Então, exatamente, tudo é questão exatamente dos feixes, mas os feixes, querendo ou não, essas regiões, e é claro, uma variação aí obviamente, de tolerância à dor, ligada exatamente à questão do nosso receptor. Então, você tem exatamente uma questão de uma associação aí muito dada por esses receptores. Tem gente que tolera mais, outros que toleram menos, mas há essa variabilidade aí sim. O rosto é muito mais sensível em função disso. Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Me perdi aqui. Travou. Vamos ver. Então, continuando. Pronto. Pronto. Então, com isso,
você ainda tem o quê? Outros tipos de músculos, ou seja, por exemplo, tórax. O tórax abdômen é o que a gente falou ainda agora, exatamente em função do quê? Eventos que vão permitir o quê? A elevação e você poder baixar a questão da musculatura, o quê? Da caixa torácica, tá bom? Isso, peraí que vocês não estão vendo. Vamos ver agora. Estão vendo agora. Só um minuto. Vocês têm exatamente essa movimentação por parte da caixa torácica em si. Os elementos exatamente que nós temos o quê? Os músculos peitorais e os deltóides, tá bom? Próximos aos ombros. E mais os intercostais. Aqui, deixa eu mostrar isso para você. Aí você tem o trapézio, né? Próximo aqui na linha da clavícula aqui. O deltoide, que é exatamente o quê? Em relação aos ombros. E o grande peitoral e o pequeno peitoral que você tem. Ou seja, a musculatura exatamente da região frontal, onde você tem aqui por baixo, ó, o externo aqui, e obviamente, as costelas, onde você vai ter aqui a caixa torácica, onde você tem o coração no mediastino e os pulmões aqui próximos. Tudo isso se liga exatamente o que? Próximo, onde você vai ter a divisão do diafragma aqui, delimitando caixa torácica com a atividade abdominal, onde você vai ter aqui a musculatura de onde? O chamado reto, exatamente, que é o quê? Eventos que vão ficar aqui junto com os transversos aqui do abdômen, dando força, exatamente movimentação a toda essa região aqui que nós temos. Aqui dá para ver um pouco melhor isso. Ó. Os músculos transversos do abdômen, o oblíquo externo e o reto abdominal. Esse conjunto todo que permite você fazer o quê? Aquela movimentação, a tal do reforço, para você ajudar exatamente a suportar, inclusive, o quê? A questão da estrutura da coluna. Membros superiores, você tem aí alguns importantes músculos, né, como o trapézio, o deltoide, bíceps, tríceps, o bráquio radial e os lumbricais. E você ainda tem, pode destacar, por exemplo, o coraco braquial e braquial que estão onde? Na região anterior do braço, tá bom? Então, a parte anterior do braço, você encontra exatamente esses dois. Tem o bráquio radial e o pronador, que vai estar no antebraço, um pouco mais abaixo, próximos à mão. E é claro, ainda você tem ainda a questão do tenar e hipotenar, como eu falei para vocês, em relação à mão. Olha eles aqui. Vocês têm exatamente aqui os deltoides, aqui na parte superior. Depois o bíceps e a parte posterior, que é o tríceps. Você tem o que? O bráquio radial aqui também, tá bom? E é claro, fazendo um conjunto de força, para você ter exatamente a reação dos braços. Sem contar os chamados hipotenares, que você tem exatamente na região aqui das mãos, né? Conforme a gente discutiu ainda agora, né? Uma série de músculos que permite exatamente o quê? Movimentação aqui dos dedos e da mão em si. Membros inferiores também entram nisso. Você tem lá os glúteos, quadríceps, sartório, fibulares, gastrocnêmio, né? A questão lá das batatas da perna e o sóleo. Todos eles vão estar envolvendo exatamente o quê? Junto com a musculatura das coxas, o quê? O movimento em si. Então, isso é bastante importante, porque são músculos que vão ajudar exatamente o quê? Para que você faça o quê? Flexões, uma série de movimentos em relação às pernas. Então, você tem os glúteos, né? Logo abaixo, você tem os chamados bíceps na frente certamente a questão do quê? Da região dos músculos reto femoral e dos tríceps aqui. Você ainda tem os gastrocnêmios, que são a musculatura da batata da perna. No meio aqui, exatamente entre eles, tem o sóleo, tá bom? Que exatamente dá uma estabilização isso aqui. E, é claro, tudo isso vai fazer com que você possa, o quê? Junto com o tendão de Aquiles, fixado numa das pontas, tem um movimento mais, o quê? Vamos dizer assim, mais harmonizado em relação à própria perna em si, tá? Então, lembrem-se que essa origem e inserção é bastante importante, porque exatamente vai dar o quê? Apoio, movimentação à própria estrutura do músculo. Então, isso é bastante interessante em virtude disso, garotos. Outra coisa, certamente, essas origens e inserções vão fazer com que você possa fazer aqueles movimentos. Por isso que eu falei para vocês que as fibras, as fibras musculares, elas estão soltas. Repare, você tem apenas pontos de fixação. Então, com isso, o conjunto dos tecidos, aqui, ó, mais clarinho, o tegumento, aqui, permite exatamente que você tenha um movimento, por exemplo, do braço e do antebraço. Aqui o que eu falei para vocês, né? Aqui exatamente a famosa unirádio, né? A una antiga cúbito, né? Vocês vão ver alguns livros. Permite exatamente que você tenha o que? O movimento aqui do polegar em si.
tá bom? Junto com os eventos lá de metacarpo e os outros ossos referentes aos dedos. E é claro, tudo isso aí culmina, falamos o que agora de eventos patológicos. Como eu disse a vocês, mais de 600 músculos, mais de 600 fibras musculares diferentes, você certamente vai ter um movimento importante, uma mobilidade, e é claro, tudo isso aí permite que você tenha uma série de ações. Mas algumas patologias são muito importantes e referendadas exatamente o quê? Para a questão da atividade desses músculos, que compromete essas atividades. Por exemplo, a distrofia muscular, que é um evento genético, tá bom? Onde você vai ter aí uma série de enfraquecimentos progressivos em relação ao quê? Às fibras musculares, tá bom? Elas vão ser lesadas em função disso aí. Então você vai ter primeiro fraqueza, com uma posterior perda de mobilidade, e uma perda da coordenação motora em função disso, tá bom? Você não teria uma cura para a distrofia muscular, você pode até tentar atenuar os eventos, mas isso aí geralmente é progressivo, tá bom? É uma doença progressiva no indivíduo, tá? Outra doença que também tem uma característica interessante, vamos chamar assim, é a chamada fibrodisplasia ossificante progressiva. O que é essa fibrodisplasia ossificante? É o seguinte, toda vez que você tem exatamente o quê? Perdas de tecidos, geralmente elas são o quê? Repostas, né? Os tecidos são repostos. Mas o que vai acontecer, por exemplo, com esses indivíduos? Eles vão ter uma calcificação. Ao invés de você ter exatamente a colocação lá de estruturas para os tendões, eventos assim, ligamentos, eles começam a calcificar. É exatamente isso aqui que você está vendo. Você tem uma substituição do tecido por cálcio. Então, com isso, ele vai perdendo o quê? Mobilidade com o passar do tempo. Não tem cura, tá bom? É um evento exatamente que vai ser... ele imobiliza o indivíduo, causa exatamente uma série de problemas aí, certamente em função disso, tá bom? E, é claro, vai comprometer o quê? A própria saúde, o próprio evento aí do indivíduo em si, tá bom? Você tem a miastenia gravis também, que é uma doença crônica, só que ela é autoimune, ou seja, é um evento que você tem causado pelos anticorpos, e o que acontece aí? Os anticorpos, nossas moléculas de defesa, né, imunoglobulinas, vão destruir exatamente as fibras musculares. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Fraqueza desses indivíduos e fadiga. Por exemplo, que você repara exatamente até na musculatura do olho, que ela fica um pouco mais caída aqui. Exatamente por quê? Os anticorpos destruíram essas fibras proteicas. Isso vai fazer com que também seja progressivo isso. O cérebro começa a perder o controle exatamente sobre esses músculos por consequência. Então, vários eventos vão começar a acontecer. Problemas de você poder engolir um alimento, fadiga muscular progressiva, problemas exatamente com o próprio aparelho respiratório, tá bom? E, é claro, há eventos exatamente, inclusive, de você controlar as expressões faciais. Pode ser tratado por medicamentos, intervenções cirúrgicas, tá bom? Mas geralmente são eventos aí que vão progredir também. São eventos crônicos, tá? Em função disso. Você tem a rabdomiólise também, um evento que é muito característico, meninos, por lesões musculares, tanto que pode ser causado tanto por eventos físicos como químicos. Ou seja, além da fraqueza que pode acontecer, você tem exatamente dores musculares e pela destruição dessas fibras musculares, as proteínas são lançadas no sangue. E o que vai acontecer? Elas são enviadas exatamente para serem excretadas nos rins. Então, com isso, você vai ter a modificação da cor da urina. Por isso, ela começa a ficar escura em função disso aí. E com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ter uma série de problemas, porque esses eventos proteicos vão acumular nos rins e os anticorpos vão começar a atacar o sistema renal. E o indivíduo vai ter um problema exatamente em função de insuficiência renal. E isso vai causar certamente uma série de problemas em função exatamente dessa filtração, né? E, consequentemente, o indivíduo vai ter que passar por processos de diálise. Diálise, meninos, nada mais é do que o quê? Quando o rim começa a perder a sua capacidade filtrante, tá? Ele passa aí a ter que o indivíduo depender de equipamentos que façam essa depuração, que a gente chama de clearance, aí da limpeza desse sangue, desse plasma, em função disso aí. O professor, geralmente os diabéticos, né, precisam. Alguns podem ter exatamente precisam. Também a questão disso, em função da grande quantidade. Exatamente, pode ter problemas em função das estruturas renais. Também pode ocorrer
também esses eventos aí de comprometimento em relação, certamente, à questão da estrutura aí renal. Perguntas, alguma coisa de tudo que eu faço? Vocês queiram saber, etc, etc, etc? Ótimo, que bom que vocês ficaram. Aos ausentes, né, aos que debandaram, ou os que caíram na internet, sei lá, aconteceu alguma coisa, ou abduzidos, né, por, de repente, alguma força oculta, comuniquem a eles o seguinte: semana que vem, meninos, estamos com a seguinte questão. Deixa eu até olhar para vocês. Espera aí, deixa eu me organizar aqui. Estamos com um pequeno probleminha de tempo. O que eu quero dizer com isso, meninos? Hoje, vamos lá, deixa eu aqui ligar a câmera. Deixa eu tirar assim, deixa eu descompartilhar aqui, fica mais fácil. Apesar do contratempo, tivemos bastante conteúdo, professor. Que bom. É? Ainda tem mais aguardando você semana que vem, você não viu nada. Professor! Exatamente por este motivo, cara, a Ilane que já ouviu, né? Mas alguns não ouviram isso, Daís, Emanuele, Francisca também já ouviu, Dio, João, Luana, Dona Maurícia agora e senhor Samuel. Qual a nossa grande questão? O que eu estou aqui falando com vocês? Dia 30 de novembro será a nossa prova, tá bom? Então, lá dia 30 de novembro, teremos a nossa prova aí, onde cairá todo o conteúdo programático até onde eu chegar. Esse até onde eu chegar, certamente significa o quê? Todo o nosso programa de sistema tegumentar, locomotor, reprodutor. Isso envolve exatamente reprodução. Reprodução será dada exatamente, já que hoje é dia 9, será dado no dia 16. Aí vem exatamente a grande questão. Professor, por que você não divide dia 16 e de 23? Aí vem um outro porém. A faculdade exatamente determinou que na semana de 22 a 26 seja exatamente o que? As provas interativas. São provas as quais são exatamente de pessoas que fazem o quê? A questão das disciplinas junto à internet. Ou seja, isso tem muito mais cara quando a gente está lá na faculdade, né? Mas só que aqui, online, isso também está valendo. Então, com isso, o que acontece? Nessa semana de 22 a 26, não vai haver aula. Ponto. É isso que vai acontecer. Então, teria semana que vem, dia 16, para fechar o assunto sistema reprodutivo. Isso eu estou falando. Aparelho reprodutor masculino, feminino, ciclo ovulatório e alguns outros eventos que eu vou falar também. O que significa, professor? O que você vai precisar? Tempo. E tempo significa também uma outra coisa. Vou precisar começar essa aula de hoje às 18 horas. Somente assim conseguirei concluir. Isso, é claro, para não levar essa aula até 11h30 da noite. Então, para levar até 11h30 da noite, estou tentando exatamente aliviar isso aí e jogar para as 6 horas da noite, às 18 horas. Então, o que vai acontecer? Ah, professor, mas a aula vai estar gravada? Vai estar gravada, está tudo certinho. Quem não puder chegar, obviamente, não vai ter nenhum problema em função disso aí. Utilizem esse link, tá bom? Esse link agora que vocês entraram aqui. E os que não estão aqui, os que não participaram da aula, favor de distribuir este link, porque eu não sei o que aconteceu. Aí, com nossas aulas de sistema morfofuncional, todas as aulas foram para o espaço. Ah, professor, ai meu Deus, como é que eu vou estudar? Aí é que entra aquela minha página do YouTube. Então, ali é que exatamente a salvação, prevendo uma situação como esta. Então, com isso, vocês têm lá o material, só entrar em marcos.abraão, tá bom? Marcos Abraão, melhor dizendo, e lá vocês vão ter o quê? Todo acesso a todas as aulas, exatamente o quê? Referentes a sistema tegumentar, locomotor, reprodutor. Então, tudo vai estar editado lá, inclusive a aula de hoje. Então, meninos, não esqueçam, assistam às aulas, tá bom? As anteriores. Já comecem a ver, porque tem muito material. E semana que vem, quem já puder estar aqui às 18 horas, favor estar. Porque eu vou começar a aula às 18. Ah, se eu tiver só um? Vai ter que começar com um. Mas se não tiver nenhum, vai ter que começar online. Eu vou começar a aula às 18 e vou gravando. E aí, assim que vocês chegarem, vocês vão pegando o pé da história toda. Está entendido, meninos? Aí, realmente, infelizmente, eu não tenho muito opções. Eu queria ter opções para vocês, mas não tem.
infelizmente, agora sou uma vítima desses feriados aí, todos. Então, agora chegou a hora da cobrança. Bem puxada, viu, professor? Não tem plano Exatamente. B, não tem outra Bem-vindo à universidade. alternativa. Exatamente. Bem-vindo à universidade. Não tem muito para onde correr, não. Porque, realmente, eu não tenho confirmação se a gente vai poder usar essa semana, no dia 23. E, se não, eu não fecho o programa. Eu não consigo fechar. Eu preciso dessa aula. Eu preciso desse tempo. Fechar, eu fecho. Eu consigo. Tranquilo. Eu adequo, arrumo daqui e ali, a gente consegue chegar lá. Mas não tem que levar a aula tão tarde, tá bom? Ainda tem o risco, exatamente, até de levar um pouco mais de 10 horas, porque geralmente vocês fazem perguntas, é um assunto no qual vocês não passam, obviamente, indiferentes, quer saber sobre ciclo ovulatório, sobre anticoncepcionais, eventos de prevenção, a questão, obviamente, de eventos patológicos. Então, tudo isso aí é bastante importante, espermatogênese, questões anatômicas também, tanto aparelho reprodutor masculino como feminino. Há muitas perguntas, isso é normal, é uma aula que envolve realmente, mas infelizmente fiquei com pouco tempo. Essa é a grande questão aí. Tá bom? Tá entendido? Ailane, Daíse, Emanuele, Eliane, Gil, João, Luana, Maurícia e Samuel. Aguardo vocês semana que vem. Sim, professor. Tá bom, meninos? Por favor, está aqui. Sim, professor. É claro, Boa se puder. Quem noite. estiver trabalhando, é claro. Ok, boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite para vocês, meninos e meninas. Obrigado por estarem aqui. Boa E avise noite, os coleguinhas de professor. vocês que caíram por aí. Boa noite. Abraço, Manuela. Abraço, Viane. Abraço, Boa Maurício. Abraço, noite. Ana. Abraço, você, Samuel, Gil, turminha toda, certamente em função disso aí. Tá bom? Ah, Maurício, uma coisa. Peraí, só um minutinho.